E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Diana. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto. Nós vamos começar a falar sobre funções oxigenadas, tá? Antes da gente falar, imagina que você está num supermercado, certo? A gente sabe que no supermercado tudo é organizadinho por seção, não é isso? Mas por que que é assim? Para facilitar a compra, não é? Então imagina que se você vai no supermercado e aí você tem as frutas junto com os produtos de limpeza, o café junto com os artigos de aniversário. Imagina a bagunça que não seria isso e como seria difícil fazer essas compras, quanto tempo a gente demoraria, não é? Então a organização, ela não é à toa. Bom, assim como no supermercado, na química nós também precisamos de organização. E é por isso que as substâncias são organizadas de acordo com as suas funções, ok? No caso aqui, a gente vai falar de funções orgânicas. Nós já falamos sobre um tipo de função orgânica, nós falamos sobre os hidrocarbonetos, não é? Mas o que seria então a função orgânica? São grupos de compostos orgânicos que possuem propriedades químicas semelhantes, assim como lá no supermercado. As frutas são organizadas junto com outras frutas, os produtos de limpeza conjuntos com outros produtos de limpeza, porque têm propriedades semelhantes. Na química, a gente organiza as substâncias de acordo com as suas funções, de acordo com as suas propriedades em suas funções orgânicas. Na fórmula, a gente consegue identificar uma função pelo seu grupo funcional. O que é o grupo funcional? É um agrupamento de átomos comum a uma determinada função orgânica. Vamos lá, voltando um pouquinho. No caso dos hidrocarbonetos, qual é o grupo funcional dos hidrocarbonetos? O carbono e o hidrogênio, certo? Vamos ver aqui, no caso das funções oxigenadas. Quais seriam os grupos funcionais das funções oxigenadas? Nós temos aqui, no caso, elas vão ser formadas pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, por que funções oxigenadas? Porque tem oxigênio, tem carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Vamos conhecer essas funções. Então, eu tenho aqui a função álcool. Qual é o grupo funcional do álcool? Seria esse aqui, a gente vai falar mais com mais calma sobre ele, tá? Nós temos a função fenol, em que ele tem esse grupo funcional, a hidroxila ligada ao anel aromático. Nós temos ainda a função éter, em que nós temos o oxigênio entre carbonos, esse R significa radical, tá, gente? Cadeia carbônica. Nós temos a função aldeído, nós temos aí esse grupo carbonila, que nós vamos entender melhor, ligada ao hidrogênio, é uma cadeia carbônica. Nós temos a função cetona, em que eu tenho aí a carbonila entre cadeias carbônicas. Temos ainda a função ácido carboxílico, que tem esse grupo carboxilo, nós vamos conhecê-lo melhor. Nós temos a função éster, que nós temos aí a carbonila ligada ao oxigênio, que ele é derivado do ácido carboxílico, e nós temos o sal orgânico, que nós temos aí um cátion ligado a esse grupo carbonila com oxigênio. Então, gente, se vocês observarem todos esses grupos funcionais, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós vamos conhecer as funções oxigenadas. Vamos lá, galera? Bom, nós vamos começar pela função álcool, tá certo? Como é que é a função álcool? Na função álcool, nós temos hidroxila ligada a carbono saturado. Presta atenção, pessoal. O que é hidroxila? É esse grupinho aqui, ó. Hidroxila, tá? Hidroxila, hidrogênio e oxigênio, também chamado de oxidrila, ligada a um carbono saturado. E o que é um carbono saturado? É aquele que faz apenas ligações simples, pessoal. Não é que a cadeia sim tem que ser saturada. O carbono que está ligado à hidroxila tem que ser saturado, mas a cadeia ela pode ser fechada, ela pode ser aberta, ela pode ser saturada, insaturada, tá bom? Vamos ver um pouco aqui sobre a importância de alguns álcoois. O mais comum é o etanol ou álcool etílico, né? Vocês devem conhecer. Ele é utilizado como combustível, é utilizado como produto de higiene e limpeza, né? O álcool gel aí que a gente tanto usa. E é utilizado também na produção de bebidas alcoólicas, como a cerveja, tá? Mas nós não temos só o etanol, há uma infinidade de álcoois, pessoal. Nós temos o metanol, por exemplo, que é um combustível usado em carros de corrida ou aeromodelos, mas devido ao perigo dessa substância, que ele é tóxico, ele pode causar cegueira, a chama dele é invisível, então há todo um cuidado com relação a ele. Nós temos o xilitol, que está presente, por exemplo, em algumas gomas de mascar. Aquele gostinho doce da goma de mascar, nem sempre é açúcar, pode ser xilitol, que é um adoçante, tá? Ele previne a cárie. Nós temos também, por exemplo, a glicerina ou glicerol, que está muito presente em cosméticos. Dê uma olhada aí no shampoo,
no creme de corpo, de cabelo de vocês, como tem a substância glicerina ou glicerol, tá? Então, são alguns álcoois importantes, tá bom? Bom, como é que seria a nomenclatura dos álcoois? Gente, a nomenclatura dos álcoois é muito semelhante à dos hidrocarbonetos, só que em vez de terminar com O, vai terminar com OL. Por exemplo, nós temos aqui CH3OH. Lá nos hidrocarbonetos, a gente viu que quando tem um carbono, qual é o prefixo? Met, não é isso? Como só tem ligação simples, an. E no nosso caso, a terminação vai ser ol. Então, metanol. Se eu tiver aqui dois carbonos, qual é o prefixo para dois carbonos? Et. Como só tem ligação simples, an. E a terminação, ol. Etanol ou álcool etílico, né? O mais comum aí. Se nós tivermos aqui, por exemplo, agora nós temos uma preocupação. Se nós tivermos a partir de 3 carbonos, a gente precisa numerar a cadeia. E essa numeração, ela deve começar da extremidade mais próxima da hidroxila, que é o nosso grupo funcional. Então, eu vou numerar aqui os carbonos a partir do carbono mais próximo da hidroxila. Então, a gente vai colocar aqui, esse vai ser o carbono 1, o 2 e o 3. Então, 3 carbonos, qual é o prefixo? Prop, só tem ligação simples, an, terminação ol, mas antes do ol eu tenho que indicar onde está a hidroxila, no caso está no carbono 1, propan 1-ol. E por que eu tenho que numerar? Porque eu tenho outra opção, gente. Opa, nós temos aqui, por exemplo, ó, mesma quantidade de carbonos, mas a hidroxila não está no carbono 1. Eu posso numerar aqui a cadeia, como ele está bem no meio, eu posso numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Então, a hidroxila está no carbono 2. 3 carbonos, qual é o prefixo? Met, et, prop. Propan, 2, ol. Tranquilo, gente? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Se nós tivermos aqui uma cadeia insaturada, então a gente tem aqui 5 carbonos, mas eu vou começar a numerar da onde? Da extremidade mais próxima da hidroxila. Então, eu começo aqui 1, 2, 3, 4, 5. O grupo principal aqui, a cadeia principal, tem 5 carbonos, então como é? Met, et, prop, but, pente, não é isso? Pente, só que tem uma ligação dupla, pessoal, no carbono 3. Pente, 3 em 2 ol. Tá certo? Por quê, gente? Eita, professora, ficou longo. A hidroxila está no carbono 2, certo? Mas no carbono 3 eu tenho uma ligação dupla, então eu tenho que dizer onde ela está. Então, pente, 5 carbonos, 3 em, por causa da ligação dupla, 2 ol por causa da hidroxila. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. Por onde é que eu vou começar a numerar, pessoal? A numeração tem início no carbono da hidroxila, tá certo? Então, esse é o carbono 1. Mas em que sentido eu vou numerar? No sentido horário ou no sentido anti-horário? Eu vou numerar de modo que eu tenha o sentido que deu ao substituinte, ao grupo aqui, ao radical, o menor valor. Então, nesse caso, é melhor a gente numerar no sentido anti-horário ou no horário? Vamos ver aqui. 1, 2, 3. E se for no anti-horário? 1, 2, 3, 4. Então, é melhor no sentido horário, não é isso? Então, vamos lá. Nós temos que dizer o nome do radical, não é isso? E onde é que ele está? No carbono 3. 3, qual é o nome desse radical? Etil. 3 etil. Como é o nome da cadeia principal? É uma cadeia fechada, né? São 5 carbonos, ciclo, met, et, prop, but, pent, ciclopentan, ciclopentanol, certo? 3 etil, primeiro coloquei o nome do radical, 3 etil, está no carbono 3, ciclopentanol, porque é uma cadeia fechada. Professor, ele não tem que colocar o 1? Não, porque nesse caso eu tive que numerar, quando eu tenho uma cadeia fechada, o primeiro carbono sempre vai ser o da hidroxila. Tá bom, pessoal? Ok. Então, como é que seria? A gente precisa aprender também os nomes vulgares dos álcoois. A gente começa com a palavra álcool, tem o radical ligado à hidroxila e termina com ico, que é o mais comum da gente ver. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono, o radical então é metil, não é? Então vai ser álcool metílico. É mais comum da gente ver assim. Eu tenho aqui 2 carbonos, álcool etílico.
tá? Mas esse não é de acordo com a IUPAC, tá, gente? Isso é o comum. A IUPAC quer que a gente dê os nomes como eu mostrei anteriormente. E aqui eu tenho 3 carbonos, álcool propílico. E se tiver aqui o propan-2-ol, lembra o propan-2-ol? Lembra que forma um L? Eu falei para vocês que a gente tinha um termozinho iso? Então, esse aqui é o álcool isopropílico, que é muito usado em produtos eletrônicos, né? Vamos lá, então. Além da nomenclatura, a gente vai ver um pouco sobre a classificação dos álcools, gente. Os álcools, eles podem ser classificados quanto ao tipo de carbono que apresenta a hidroxila. Vamos lá. Se o carbono que tem a hidroxila for um carbono primário, então a gente vai chamar o álcool de álcool primário. Olha só aqui. Esse carbono, ele só está ligado a um outro carbono. Então, ele é um carbono primário e a hidroxila está ligada a ele. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono primário, a gente estudou lá no comecinho, lembram? Então, aí a gente tem um álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, olha só, então vai ser um álcool secundário. Vamos ver esse carbono. Ele está ligado a quantos carbonos? 1, 2, não é isso? Se está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. E olha a hidroxila aqui. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, a gente vai chamar o álcool de álcool secundário. E por último, se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, opa, esse 3 aqui ficou errado, né, gente? Esse 3 vem bem aqui. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? 1, 2, 3. E a hidroxila está ligada a ele. Então, esse é um carbono terciário. Logo, esse álcool vai ser terciário, tá certo? Outra forma de classificar os álcools, gente, é quanto ao número de hidroxilas presente na molécula. Se a gente tiver uma única hidroxila, a gente vai chamar esse álcool de monoálcool ou monol. Se a gente tiver 2 hidroxilas, a gente vai chamar de diálcool ou diol. E se a gente tiver 3 hidroxilas, triálcool ou triol. Se tiver 4 ou mais, a gente chama de poliálcool ou poliol. Tá certo? Vamos ver como é que seria o nome desses álcools. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4? Met, et, prop, but. Só tem ligação simples, butan. E onde é que está a hidroxila no carbono? 2. Então, butan, 2-ol. Mas olha aqui, a gente tem 2 hidroxilas, então a gente vai dizer a posição das duas. Assim como a gente fazia lá nas insaturações, lembra? Aqui eu tenho de novo 4 carbonos, butan. Mas eu tenho as hidroxilas no carbono 2 e no 3, então eu tenho que colocar butan, 2,3, diol. Por que diol? Porque são 2 hidroxilas. Lembra que a gente falava dimetil quando tinha 2 grupos metil? Pois é, como eu tenho 2 hidroxilas, eu tenho que dizer diol. E aqui eu tenho 3 hidroxilas. Então, eu tenho met, et, prop, but, butan. Mas aqui eu tenho hidroxila no carbono 1, no 2 e no 3. Então, 1, 2, 3, triol. Tranquilo, gente. Butano, desculpa aqui, ó, tem que colocar a palavrinha toda, butano, 2,3 diol, butano, 1, 2, 3, triol. Certo, gente? Tranquilo? Perguntas? Coloquem nos comentários. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tudo de bom, bons estudos. Não esqueçam de comentar, certo? Que eu sinto falta dos comentários de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.